Olá, sou o professor Reginaldo e hoje vou falar sobre gráfico de funções. Relembrarei alguns conceitos como plano cartesiano, produto cartesiano de dois conjuntos e depois darei a definição de gráfico de função, bem como alguns exemplos. Prepare-se que vamos começar. Antes da gente definir o que é o gráfico de uma função, vamos falar sobre o produto cartesiano e eu vou relembrar um pouco o plano cartesiano. Então, para começar, vamos dar a definição de produto cartesiano. Dado dois conjuntos A e B, o produto cartesiano de A e B, denotado por A cartesiano B, é o conjunto formado pelos pares ordenados AB, tais que A pertence a A e B pertence a B. Ou seja, A cartesiano B é igual ao conjunto do par ordenado AB, onde A pertence a A e B pertence a B. Que é a mesma coisa que está escrito aqui em cima, só que em símbolos. E aí, por simplicidade, denotamos A cartesiano com A por A quadrado. Então, isso aqui não é A ao quadrado no sentido de numérico, não. Isso aqui é só uma notação para dizer que é A cartesiano A. Certo? Vamos relembrar algumas coisas aqui. A gente aprendeu na escola que esse daqui é o plano cartesiano, onde esse daqui é chamado eixo das abscissas, e esse aqui é o eixo das ordenadas. Qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu descer paralelamente ao eixo das ordenadas até encontrar o eixo das abscissas, isso daqui vai dar um número, aqui é o zero, né? x0, digamos, que é a coordenada x do ponto P. E se eu fizer a mesma coisa aqui, paralelamente ao eixo das abscissas, eu vou encontrar a coordenada y0 do ponto P. E aí a gente escreve que P é igual a x0 e y0. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui do plano cartesiano, eu consigo encontrar suas coordenadas e, dado qualquer coordenada, também eu consigo identificar com o ponto. Ok. E aí aqui a gente está definindo o produto cartesiano, que é um conjunto, a princípio. Então, quando eu tenho dois conjuntos, eu faço o produto cartesiano, produz um conjunto de pares ordenados. E esse conjunto de pares ordenados eu posso escrevê-los aqui. Vamos ver isso como exemplo. O exemplo 1 diz o seguinte: sejam A e B, esses conjuntos. O A é o conjunto dos números 1 e 2, B é o conjunto dos números 0, 3 e 5. E eu quero representar A cartesiano B e B cartesiano A no plano cartesiano. Ok, aqui está o plano cartesiano que eu desenhei. E aqui estão o conjunto A e o conjunto B. Vamos escrever quem é o conjunto A cartesiano B primeiro. O conjunto A cartesiano B vai ser o conjunto de todos os pares ordenados, onde a primeira coordenada varia em A e a segunda varia em B. Como que vai ser esse conjunto? Então, eu vou começar. Vamos ser primeira coordenada sendo 1. Quais são as possibilidades? É o 1 com o 0, que está aqui. É fazer todas as combinações. O 1 com o 3 e o 1 com o 5. Quem mais? Agora, com a primeira coordenada sendo 2. 2 com o 0 no B, 2 com o 3 e 2 com o 5. Esse é o conjunto A cartesiano B, o produto cartesiano. São todas as combinações possíveis de elementos cuja primeira coordenada está em A e a segunda coordenada está em B. E aí, agora, já que eu tenho a descrição desse conjunto, que é dada pela essa definição, né? Só apliquei a definição, eu posso esboçar esse conjunto aqui. É só marcar os pontos. Vou marcar em azul. Então, o primeiro ponto é o ponto coordenada x igual a 1, y igual a 0. Vai ser esse ponto aqui. O segundo vai ser 1, 3 e o outro vai ser 1, 5. Depois eu vou ter o ponto 2, 0, que é esse daqui, 2, 3 e 2, 5. Esse é o produto cartesiano. Agora vamos escrever o conjunto, vou escrever aqui B
cartesiano A. Quem vai ser? Agora vai ser o contrário. A primeira variável vai estar em B. Então, todas as combinações que começam com esse elemento, o 0. Então, é 0 com 1, 0 com 2. 0 com 1, 0 com 2. Depois, todas com 3. 3 com 1. 3 com 2. E depois, com 5. 5 com 1. 5 com 2. Esse é o conjunto B cartesiano A. E aí vou marcar em vermelho aqui todos os elementos. É o 0, x, y1, 0, 2. Depois, agora eu vou o 3, a primeira coordenada 3, a segunda 1, 3, 2, 5, 1, 5, 2. Tá vendo? Em vermelho a gente tem o conjunto B cartesiano A. E em azul a gente tem o A cartesiano B. E aí vamos agora para a letra B. Represente no plano cartesiano o conjunto 1,2 cartesiano 3,5. O que é esse 1,2 aqui? A gente sabe, tá, pela notação que a gente está usando, que isso aqui é o intervalo fechado 1, 2. E esse daqui é o intervalo fechado 3, 5. Agora eu tenho que A é um intervalo, todo o intervalo 1, 2. Então A é todo esse intervalo aqui, ó. E B é todo esse intervalo aqui, 3, 5. E agora eu quero fazer o produto cartesiano. Quem é o produto cartesiano AB? Ou seja, 1, 2, cartesiano 3, 5. Usando a definição, isso é o conjunto de todos os pares XY pertencentes ao R2. Está vendo? R2 é R cartesiano R. São todos os pares de números XY, onde X é real e Y é real, tais que x pertence ao intervalo 1, 2 e y pertence ao intervalo 3, 5. Então, eu vou fazer todas as combinações possíveis. Por exemplo, o 1, 3 é um ponto que está nesse conjunto. Por quê? Porque 1 está nesse intervalo, a primeira coordenada, e a segunda coordenada, que é 3, está nesse intervalo. O 2, 3 também está. Estou pegando exemplos aqui. O 1, 5 também está. Sempre que eu pegar 1, que está no primeiro intervalo, e qualquer elemento aqui, entre 3 e 5, vai estar no conjunto também. Então, esse segmento de reta todo aqui está no conjunto. Do mesmo jeito, se eu pegar a primeira coordenada como sendo 2 e variar a segunda de 3 até 5, todos esses elementos aqui estão nesse conjunto. Ó. Do mesmo jeito, se eu fixar a terceira coordenada, a segunda coordenada, 3, e fizer variar a primeira entre 1 e 2, se eu pegar um x aqui entre 1 e 2, e fixar a segunda coordenada como 3, quando eu começar a variar, eu vou ter este segmento de reta aqui. Ó. Também está nesse conjunto. E da mesma forma, se eu fixar o 5, fizer variar o x entre 1 e 2, eu vou ter todos esses pontos. Qualquer ponto que eu pegar aqui no interior também está nesse conjunto, porque ele é um ponto que está entre... A coordenada x dele está entre 1 e 2 e a coordenada y dele está entre 3 e 5. Então, o meu conjunto vai ser todo esse retângulo aqui. Ó. Ou seja, o intervalo 1, 2 cartesiano com 3, 5 vai ser todo esse retângulo aqui. Bem, isso é só para a gente trabalhar com o produto cartesiano e relembrar o plano cartesiano como é que é. Agora vamos definir o gráfico. Gráfico de uma função. O gráfico de uma função f de domínio D e contradomínio E é o conjunto que a gente vai denotar por GF do produto, é o subconjunto que a gente vai denotar por GF do produto cartesiano D cartesiano E, formado pelos pares xf de x, onde x pertence a D, é arbitrário. Ou seja, aqui eu vou escrever em notação de conjunto. O gráfico de f vai ser o conjunto dos pares ordenados xf de x, tal que x pertence a D. Ou, de outra forma, conjunto dos pares ordenados xy pertencente a D cartesiano E, tal que y é igual a f de x. Vejam que o gráfico ele já nasce como um subconjunto, tá vendo? Está escrito aqui, ó, do produto cartesiano do domínio pelo contradomínio. Ele está dentro desse cara aqui. E ele são todos esses pontos? Não, são os pontos que estão aqui
tais que y é igual a f de x, ou seja, pontos dessa forma, x é f de x, quando x varia no domínio. Vamos ver um exemplo aqui. Esboço o gráfico de f de x igual a 2x. Primeiro eu vou começar, quem é minha função? Minha função é f de x igual a 2x. Como não me disse quem é o domínio, eu vou considerar que o domínio são todos reais. Então eu vou pegar f de r em r. Todos reais, a gente sabe que o gráfico disso daqui é uma reta, né, lá do ensino básico. Tá, mas vamos usar a nossa definição para escrever isso daqui. Quem é o gráfico da f? O gráfico da f é o conjunto de todos os pontos da forma x, 2x, tal que x varia nos reais. Ou, de outra forma, o conjunto dos pontos x e y pertencente a R cartesiano R, ou seja, R2, tais que x e y é igual a 2x. Ok? Então, o seu gráfico, como é que vai ficar o gráfico? Olha só, o gráfico então vai ser um subconjunto de todo o plano cartesiano, R2. Exemplo de pontos que estão no gráfico. Se eu começar a variar x na reta aqui, R, por exemplo, se eu pegar 0,0 aqui, então vai ser todos os pontos dessa forma aqui, a gente está dizendo, ó. O gráfico de f é a coleção dos pontos x, 2x. Por exemplo, se eu pegar x igual a 0, onde x varia nos reais, o ponto 0, 0 está no gráfico. Ou seja, esse ponto aqui. Se eu pegar agora o ponto, se eu pegar x igual a 1, quem vai ser o outro ponto do gráfico? 2, porque 2 vezes 1, 2. Pertence ao gráfico de f. Então, se eu pegar o ponto 1 agora, se aqui for 1, 2 está aqui. Então, este ponto aqui, 1, 2, está no gráfico. E assim por diante. Se eu pegar o ponto 3, o ponto 2 vezes 3, que é 6, vai pertencer ao gráfico de f. Peguei o 3, né? 3, esse ponto aqui. E assim por diante. Isso vale para qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter o correspondente aqui. Se a gente começar a fazer isso para todos os pontos, a gente sabe que esse gráfico vai dar uma reta. Vai dar essa reta aqui. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar aqui, não importa em qual lugar, ele é da forma x, se a coordenada dele aqui for x, a outra coordenada necessariamente vai ser 2x. Certo? E aí, esse gráfico aqui é uma reta por outro motivo. Não é porque eu plotei 3 pontos aqui e liguei os pontos, não. Vai ser uma reta que a gente conhece, que toda a equação, a gente já sabe, isso daqui é uma revisão do ensino básico, né, um pré-cálculo, a gente sabe que toda equação da forma ax mais b, o gráfico é uma reta. Então, você só precisa de 2 pontos no máximo para esboçar o gráfico dela. Mais para frente eu vou voltar nesse assunto. Aqui eu só estou querendo ilustrar o que é o gráfico, a definição e como desenhar aqui no plano cartesiano. Então, a definição é bem simples, definição de gráfico. São todos os pontos do produto cartesiano. São todos os pontos do produto cartesiano do domínio da imagem que satisfazem essa equação. E a gente deu esse exemplo. Uma outra coisa que é importante falar é o teste da reta vertical. Que ele vai dar um critério para a gente saber o que é gráfico de função e o que não é, mesmo não sabendo quem é a expressão que dá a função. Ele diz o seguinte: uma curva no plano xy é o gráfico de uma função de x se somente se nenhuma reta vertical corta a curva mais de uma vez. Ou seja, ele está dando o seguinte critério: para você saber se para você saber se uma curva é um gráfico de uma função, basta você ver se toda reta vertical corta a curva uma única vez. Vou fazer um desenho aqui para exemplificar. Digamos que você está aqui no plano XY e você tem uma curva qualquer. Por exemplo, assim. Essa curva, segundo o nosso critério, não é uma curva que representa o gráfico de alguma função. Ou seja, não existe nenhuma função que tem como gráfico essa curva. Por quê? Porque se eu pegar uma reta vertical e passar aqui, ela vai interceptar
o eixo x nesse ponto x aqui. E aí note que se isso daqui fosse uma função, se existisse uma f de um domínio D contido nos reais, esse f de x ele teria que assumir 3 valores aqui, ó. y1, y2 e y3. Para o mesmo x você teria que f de x seria y1 ou f de x seria igual a y2, você teria i, né? E f de x seria y3. E isso não pode acontecer, porque na definição de função que a gente deu, diz o seguinte, que para ser função, cada x pertencente ao D, que é o domínio, deve existir um único y pertencente ao contradomínio, tal que f de x é igual a y. Ou seja, para cada x aqui, só pode estar associado um único y. Aqui está acontecendo isso. Para esse cara aqui está associado um único y. Mas aqui não. Aqui, para esse mesmo x, teria que estar associado 3 y. Então, não pode ser função. Isso é uma curva, mas não é uma função. Por isso que o teste da reta vertical funciona, por causa dessa definição aqui. Então, nem toda curva é uma função. Observe que, uma vez que eu tenho o plano cartesiano, e eu tenho que para cada ponto está associado um par ordenado, como eu disse antes, se eu pegar um ponto P aqui, para cada ponto P desse plano está associado um par ordenado, qualquer conjunto que eu pegar aqui, eu vou ter um conjunto associado também, né? Como a gente viu ali, se eu pegar aquela curva que a gente construiu, esse aqui era o conjunto dos pontos que satisfaziam a seguinte propriedade, y igual a 2x. Qualquer ponto que eu pegar aqui, se a primeira coordenada é x, a segunda é 2x. Esse é o gráfico dessa função, chamado de gráfico dessa função. Se eu pegar agora um círculo de raio 1, por exemplo, e o conjunto de todos os pontos que estão nesse círculo aqui, vamos chamar esse círculo de C, todos esses pontos aqui, eles têm a mesma característica. Qual que é? Que a distância deles até o ponto 0, 0 é 1. Qualquer ponto que eu pegar aqui, a distância dele até o 0, 0 é 1, porque essa é a característica do círculo. E aí, esses pontos aqui, eles formam, qualquer ponto que eu pegar aqui, eles vão formar um conjunto um conjunto no R2. Que conjunto vai ser esse, por exemplo? Ele vai ser o seguinte, ó. Se eu pegar qualquer ponto aqui, pelo teorema de Pitágoras, o que eu sei? Eu sei que essa distância aqui é 1. D aqui é igual a 1. A distância desse ponto de coordenadas x e y até o 0, 0 é 1. E eu sei calcular isso aqui em função de x e y. Como que eu faço? O comprimento disso aqui é x, o comprimento disso daqui é y. Então, por Pitágoras, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a curva C é caracterizada pelo conjunto dos pontos x e y do R2, tais que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Todos os pontos que satisfazem essa propriedade aqui estão nessa curva C. E eu posso escrever ela em notação de conjunto assim. E a gente sabe que essa curva não pode ser o gráfico de uma função. Por quê? Se eu passar uma reta vertical aqui, eu vou ter pontos, como por exemplo este daqui, que para um mesmo x está associado 2 y distintos. Então essa curva é um conjunto de pontos do R2 que eu consigo escrever com a notação de conjunto e com uma expressão algébrica, mas que não é o gráfico de uma função. Então essa aqui é a ideia de gráfico de função, aqui é a definição precisa e as coisas que a gente precisa saber.
Com isso, não tem muito mais o que se dizer sobre gráfico de função. Só queria dar a definição para a gente ter uma definição precisa do que é o gráfico de função, mas como a gente ainda não viu muita coisa, não tem muito o que trabalhar com essa definição. Mas é importante a gente saber e entender muito bem ela. Mais para frente, com mais ferramentas, a gente vai começar a produzir gráficos de funções mais complexas do que só retas. E para finalizar, eu vou deixar esse exercício bem simples que trabalha a questão do gráfico e também trabalha algumas coisas que a gente já viu até então. O exercício é o seguinte: considere os pontos A, 0, 1 e B, 1, 5. Determine a função que tem como gráfico o segmento de reta AB e encontre a sua imagem. E aí o que eu quero é isso: marque esses pontos no gráfico, ligue o segmento e encontre a função que tem o gráfico, que tem como gráfico esse segmento de reta. Veja que a gente sabe que isso aqui vai dar uma equação do primeiro grau. Mas, como não é toda a reta, é só esse intervalo, tem que ter cuidado na hora de definir o domínio e, no caso, encontrar a imagem. E aí, para quem não fez esse exercício, dá uma pausa agora, vai fazer o exercício, que o próximo slide eu vou mostrar a resposta desse exercício. Ok? Vou mostrar a resposta então agora. A resposta é essa: a função domínio é 0, 1 nos reais e a expressão f de x igual a 4x mais 1. A imagem é o intervalo 1, 5. Veja que é o que eu falei, tem que ter cuidado. O domínio aqui não é todos os reais, porque se eu variar em todos os reais, o gráfico dessa função vai ser uma reta. E não é isso que eu quero. Eu quero que o gráfico só vá de A até B, do 0, 1 até o B igual a 1, 5. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!